Agora sim, estamos conectadas para mais um momento de estudo. Alguém quer fazer a oração inicial, a abertura? Isso, faça alguém que ainda não fez. Ô, Rita ou Juliana, faça para nós. Uai, gente, eu não sei fazer isso, não. Sabe? Então, vamos lá. Ver se eu lembro mais ou menos as palavras que vocês usam aí. Então, vamos iniciar esse momento com o coração agradecido por estarmos aqui reunidas em busca de um propósito, de enriquecer o nosso conhecimento. Vamos esquecer as agitações de lá de fora, das nossas tarefas, concentrarmos aqui, no aqui e agora, nesse momento. Vamos nos acomodar, tomar consciência do nosso corpo, onde estamos e o que estamos propostos a fazer. Respirar fundo, acalmar nosso coração, nossa mente. E já agradecer pela oportunidade de estarmos vivenciando esse momento. Com certeza, não é por acaso que cada um de nós estamos aqui, e todo esse estudo, esse conhecimento tem vindo a agregar, a somar, a nos botar para frente, avante, na nossa vida. Mais uma respiração. E quando sentir que estamos prontas, podemos abrir nossos olhos, começar. Ficou para começarmos hoje nessa parte onde fala, né? O título é O Maior Experimento Falho da História. Alguém gostaria de começar a leitura hoje? Vai ser o mesmo? Quer dizer que eu nem tenho. Tá bom aí? Tá dando para você ler aí direitinho o material? Compartilhamento? Tá? Tá bom? Uhum. É porque então, tá, pode começar. Baixar meu microfone. O maior experimento falho da história. Executado há mais de 100 anos, o experimento do éter recebeu o nome dos dois cientistas que o imaginaram, Albert Michelson e Edward Morley. O experimento Michelson-Morley tinha como único objetivo determinar, sem deixar margem a dúvidas, a existência ou não do misterioso éter do universo. O experimento, ansiosamente esperado durante tanto tempo e proposto como meio de verificação dos resultados de uma experiência semelhante executada em 1881, foi o burburinho do momento entre os membros da comunidade científica reunida em 1887, no laboratório que atualmente é o Case Western Reserve University,
Em última análise, essa experiência teve consequências que nem as melhores mentes do final do século XIX poderiam ter imaginado. O pensamento por trás do experimento era inovador, sem dúvida alguma. Michelson e Morley raciocinaram que o éter, se realmente existisse, deveria se apresentar como uma forma de energia presente em todos os lugares, sempre em repouso, sem movimento algum. E se tal fosse verdade, a passagem da Terra através desse campo no espaço deveria criar um movimento que poderia ser medido. Assim como somos capazes de detectar o ar que agita os trigais dourados nas planícies do Kansas, também deveríamos ser capazes de identificar a brisa do éter. Michelson e Morley batizaram esse fenômeno hipotético de vento do éter. Todos os pilotos concordaram que o tempo necessário para se deslocarem de um lugar para outro pode ser consideravelmente reduzido se o avião voar a favor das correntes atmosféricas. E sabem também que a resistência do ar em sentido contrário pode acrescentar horas ao tempo de voo, dada a dificuldade de deslocamento imposta ao avião ao voar contra o fluxo de ar. Michelson e Morley então pensaram em lançar raios de luz em sentidos opostos e simultaneamente. A diferença de tempo para que os raios alcançassem seus respectivos objetivos deveria facilitar a constatação da presença do vento do éter. Bem, abaixa aí para mim um pouquinho. Bem, o raio de luz B viajaria mais rapidamente que a corrente. Aí eu não estou enxergando, não. O raio de luz A viajaria mais lentamente contra a corrente. Isso é a descrição da figura, né? Então, peraí. Michelson e Morley, então, pensaram em lançar raios de luz em sentidos opostos e simultaneamente. A diferença de tempo para que os raios alcançassem seus respectivos objetivos deveria facilitar a constatação da presença do vento do éter, bem como viabilizar a medição da intensidade de seu fluxo. Ainda que o experimento fosse uma boa ideia, os resultados surpreenderam todos os envolvidos. Foi concluído que o equipamento usado por Michelson e Morley não havia detectado nenhum vento de éter. Ambos os experimentos conduzidos em 1881 e 1887 aparentemente levavam à mesma conclusão. Não existia nenhum vento de éter. De acordo com o renomado American Journal of Science, a interpretação de Michelson sobre os resultados da experiência ficou conhecida como o mais bem-sucedido experimento falho da história. Os resultados demonstraram ser incorreta a hipótese do campo estacionário de éter, e a conclusão inescapável é que a hipótese está errada. Conquanto o experimento possa ter sido considerado falho com relação a comprovar a existência do éter, o que realmente ele demonstrou é que o campo de éter pode não se comportar do modo como os cientistas imaginaram originalmente. O fato de não ter sido detectado o movimento não significa que o éter não estivesse presente. Imagine se colocássemos a mão acima da cabeça para comprovar se o vento existe ou não. Essa conclusão é semelhante, embora grosseiramente, ao mesmo raciocínio que se seguiu ao experimento feito em 1887, o de que o ar não existe por não sentirmos brisa alguma. Os cientistas modernos, ao aceitarem aquele experimento como comprobatório da não existência do éter, agiram admitindo a hipótese de que nosso universo,
no nosso universo, as coisas acontecem de maneira independente uma das outras. Admitiram que aquilo que um indivíduo faz em uma parte do mundo não guarda relação alguma com outras áreas, nem exerce efeito sobre alguém que esteja a meio planeta de distância. Pode-se argumentar com alguma razão que esse experimento fundamentou-se em uma visão do mundo que tem exercido profundo impacto em nossa vida e na Terra. Com uma consequência desse modo de ver as coisas, nós governamos nações, levamos energia até as cidades, testamos bombas atômicas e exaurimos os recursos do planeta, acreditando que aquilo que fazemos em algum lugar não provoca impacto em outro. Perdi? Ai, Jesus. Perdi, gente? Será que... Continua aí, Melissa, que eu perdi. Eu até grifei a parte aí, mas deixa que eu continuo. Ah, tá. Conseguiu ver? Desde 1887, temos baseado o desenvolvimento de uma civilização inteira acreditando que cada coisa está separada de todo o restante, sem perceber que essa premissa simplesmente foi demonstrada não ser verdadeira pelos experimentos mais recentes. Hoje em dia, mais de 100 anos depois do experimento original, tem se desenvolvido novos estudos sugerindo que o éter, ou alguma coisa como ele, de fato existe. Parece apenas que não se comportar como sugerindo que o éter... Parece apenas não se comportar como Michelson e Morley previam. Ao acreditarem não existir movimento algum no campo do éter e ao pensarem que ele seria constituído de eletricidade e magnetismo, como as outras formas de energia descobertas em meados de 1800, eles estavam buscando o éter como teriam procurado qualquer outra descoberta em meados de 1800. Essa letrinha está confundindo a gente. Eles estavam buscando o éter como teriam procurado qualquer outra forma de energia convencional. Mas o problema é que o éter está longe de ser convencional. Em 1986, a revista Nature publicou um despretensioso relatório intitulado simplesmente Relatividade Especial. Suas implicações abalaram fundamentalmente as bases do experimento de Michelson-Morley e também tudo o que acreditamos com relação à nossa conexão com o mundo. Tratava-se de uma experiência sob o princípio da Força Aérea dos Estados Unidos, levada a cabo por um cientista chamado E.W. Silvertoft. Silvertoft duplicou o experimento de 1887, mas, como usou um equipamento muito mais sensível, terminou por declarar que havia detectado movimento no campo de éter. Terminou, né? Declarou ainda que o movimento detectado estava interligado ao movimento da Terra através do espaço, exatamente como havia sido previsto inicialmente. Essa experiência e outras, desde então, têm sugerido que o éter existe realmente, exatamente como Planck tinha sugerido em 1940. Ainda que os experimentos modernos continuem a indicar que o campo está lá,
podemos ter certeza de que ele nunca mais será chamado de ego. Nos círculos científicos, a mera menção da palavra conjura adjetivos, variando entre pseudociência e bobagem. Como veremos no capítulo 2, a existência de um campo universal de energia permeando nosso mundo tem sido designada por termos muito diferentes. E os experimentos que comprovam sua existência são tão novos que ainda não foi feita a seleção de apenas um nome. Independentemente de como decidamos chamá-lo, alguma coisa definitivamente existe e está lá, a compreender. Liga tudo o que existe no mundo e, além dele, afeta-nos de maneira que só agora principiamos a compreender. Mas, então, o que é que houve? Como podemos deixar de ver um princípio tão poderoso para a compreensão do funcionamento do universo? A resposta para esta questão secciona um núcleo de busca que tem criado as mais intensas controvérsias e os mais acalorados debates entre os maiores cérebros nos últimos 2 séculos. Uma disputa que prossegue até os dias de hoje. Tudo se refere à maneira de percebermos o mundo e de como o interpretamos a partir de nosso ponto de vista. O segredo reside no fato de que a energia que interliga tudo no universo faz também parte daquilo que conecta. Vou repetir, hein? O segredo reside no fato de que a energia que interliga tudo no universo faz também parte daquilo que conecta. Em vez de considerarmos o campo como algo separado de nossa realidade do dia a dia, o que os experimentos nos dizem é que o mundo visível, na realidade, é a origem do campo. É como se a matriz divina se espalhasse suavemente por todo o universo, de vez em quando dobrando-se aqui e ali, para formar uma rocha, uma árvore, o planeta ou a pessoa captada pelo nosso reconhecimento. No final das contas, todas as coisas são apenas ondulações no campo. E essa mudança sutil, apesar de poderosa no modo de pensar, vem ser a chave para usufruirmos da energia da matriz divina em nossa vida. Para isso, entretanto, devemos compreender por que os cientistas percebem o mundo da forma como fazem hoje. Uma breve história da física. Diferentes regras para diferentes mundos. A ciência nada mais é do que uma linguagem para descrevermos o mundo e nosso relacionamento com ele e com o universo além dele. Trata-se apenas de mais uma linguagem, pois não podemos esquecer que houve outras, como, por exemplo, a alquimia e a espiritualidade, que foram usadas muito antes do alvorecer da ciência moderna. Ainda assim, não muito sofisticadas, sem dúvida alguma elas funcionaram. Sempre me surpreendo quando ouço pessoas perguntarem: como fazíamos antes de conhecer a ciência? Será que sabíamos alguma coisa a respeito do nosso mundo? A resposta é um sonoro sim. Sabíamos e muito a respeito
do universo. O que sabíamos funcionou tão bem que nos forneceu a estrutura para compreendermos todas as coisas, da origem da vida ao porquê ficamos doentes, como devemos nos tratar quando caímos de cama e até mesmo como devemos fazer para calcular os ciclos do Sol, da Lua e das estrelas. Ainda que essa espécie de saber, obviamente, não esteja descrita na linguagem técnica a que estamos acostumados, ela foi capaz de produzir uma história bastante eficiente sobre o funcionamento de tudo e explicar a razão das coisas serem como são. Uma explicação tão boa que tornou possível a existência de nossa civilização durante mais de 5.000 anos, independentemente da ciência hoje conhecida. De modo geral, considera-se que o reconhecimento da ciência e da era científica se deu no início dos anos de 1600. Ocorreu em julho de 1687, quando Isaac Newton formalizou os princípios matemáticos que aparentemente descrevem nosso mundo cotidiano, publicando então o Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Durante mais de 200 anos, as observações de Newton sobre a natureza alicerçaram o campo científico, hoje conhecido como da física clássica. Juntamente com as teorias de Maxwell sobre a eletricidade e o magnetismo do final dos anos de 1800, e com as teorias da relatividade de Einstein nos primeiros anos da década de 1900, a física clássica se saiu muitíssimo bem explicando as coisas em grande escala, coisas que veremos todos os dias, como, por exemplo, o movimento dos planetas e as maçãs que caem das árvores. Serviu-nos tão bem que fomos capazes de calcular as órbitas dos satélites e até mesmo de levar o homem até a Lua. Entretanto, durante os primeiros anos do século XX, os avanços da ciência nos mostraram a existência de um lugar na natureza onde a lei de Newton simplesmente não parece ser aplicada. O mundo bem pequeno do átomo. Realmente não tínhamos tecnologia para pesquisar o mundo subatômico antes disso, ou para observar o comportamento das partículas durante o nascimento de estrelas em galáxias distantes. Em ambos os reinos, o maior de todos e o menor de todos, os cientistas começaram a ver coisas que não podiam ser explicadas pela física tradicional. Um novo tipo de física deveria ser desenvolvido com regras que explicassem as exceções do nosso mundo do dia a dia, as coisas que aconteciam no mundo da física quântica. A definição de física quântica está no seu próprio nome. Quanto significa uma quantidade discreta de energia eletromagnética. Basicamente, trata-se daquilo que constitui o mundo quando ele é reduzido à sua essência. Os físicos quânticos logo descobriram que o mundo era sólido, apenas na aparência. Na realidade, não era sólido coisa nenhuma. A analogia explicada a seguir pode nos esclarecer melhor o porquê disso. Quando estamos no cinema assistindo um filme, sabemos que as imagens que se movem na tela estão nos transmitindo uma ilusão. O romance e a tragédia que tangem nossas emoções não passam de fotogramas estáticos, sendo disparados muito rapidamente.
um em seguida do outro ao outro, criando dessa maneira a sensação de uma história contínua. Conquanto nossos olhos estejam vendo as imagens quadro a quadro, nosso cérebro consegue fundi-las de modo que percebamos o movimento como ininterrupto. Os físicos quânticos acreditam que nosso mundo funciona de uma maneira bastante semelhante. Por exemplo, quando vemos a defesa da cortada no vôlei ou o salto triplo da patinação artística no gelo, ao assistirmos um programa de esportes na televisão, o que realmente estamos presenciando, em termos quânticos, é uma série de eventos isolados que acontecem muito rapidamente e que são apresentados conjuntamente. Semelhantemente ao modo como muitas imagens juntas fazem o movimento parecer tão real, a vida na realidade ocorre como breves e minúsculas erupções de luz que chamamos de quanta. O quanta da vida acontece de maneira tão rápida que, salvo se formos donos de um cérebro treinado para operar de modo diferente, como em alguns casos da prática da meditação, o que ele faz é simplesmente tirar uma média dos pulsos para criar uma ação ininterrupta, semelhante àquela que nos prende quando assistimos à televisão. A física quântica estuda, portanto, tudo o que acontece em uma escala muito pequena de forças subjacentes ao nosso mundo físico. A aparente diferença entre o modo de funcionamento do mundo quântico e a do mundo cotidiano fez com que surgissem duas escolas entre os cientistas e os físicos contemporâneos, a clássica e a quântica. Cada uma dessas escolas tem sua própria teoria de apoio. O grande desafio tem sido compatibilizar essas duas maneiras tão diferentes entre si de ver as coisas em um único modo de enxergar o universo. A teoria unificada. Para isso, torna-se necessário que exista alguma coisa que preencha o que nós percebemos como um espaço vazio. Mas por que poderia ocupá-lo? Mas o que poderia ocupá-lo? Vamos ler o resumo. Resumo do longo caminho rumo à teoria unificada. 1687, física newtoniana. Isaac Newton publica suas leis do movimento e a ciência moderna começa. É uma visão que percebe o universo como sendo um sistema mecânico de massas, onde o espaço e o tempo são absolutos. Em 1867, física da teoria do campo, James Clerk Maxwell propõe a existência de forças que não podem ser explicadas pela física de Newton. Seus trabalhos de pesquisa, juntamente com os de Michael Faraday, apontam para a descoberta de um universo constituído de campos de energia que interagem uns com os outros. Em 1900, a física quântica, Max Planck, publica sua teoria do mundo como lampejos de energia chamada quanta. Os experimentos na escala quântica mostram que a matéria existe como probabilidade e tendências, não como coisas absolutas, e sugere que a realidade pode não ser exatamente tão real ou sólida, afinal das contas. Em 1905, física da relatividade. A visão do universo por Albert Einstein perturba a física newtoniana.
Einstein propõe que o tempo seja relativo em vez de absoluto. Um aspecto essencial da relatividade é a consideração de que o espaço e o tempo não podem ser separados, coexistem em uma quarta dimensão. Em 1970, nós tivemos a física da teoria das cordas. Os físicos formulam teorias que descrevem o universo como constituído por minúsculas cordas vibrantes que podem ser usadas para explicar tanto as observações do mundo quântico como as do mundo do dia a dia. A teoria é formalmente aceita pelas principais correntes de pensamento da comunidade dos físicos de 1984, passando a ser vista como uma possível ponte de união com todas as outras teorias. E em 2000 teremos a nova e melhorada teoria unificada da física. Algum dia no futuro, os físicos descobrirão uma maneira de explicar a natureza holográfica do que observamos no universo quântico, bem como aquilo que percebemos diariamente no mundo. Eles formularão equações para unificar suas explicações em uma única história consistente. Será que veremos esse tempo? Ou já estamos neste tempo? O que vocês acham da gente comentar ou conseguir continuar a leitura? Esse texto que a gente está lendo mostra a evolução dos estudos, né? Da compreensão dessas leis, né? Dessa física que tanto movimenta, que tanto supera todas as expectativas dos cientistas, dos físicos. Quanto mais se estuda, pouco se sabe, né? Como é um assunto muito complexo, a tendência é a mente da gente ficar bastante confusa, né? Mas quando fala aqui dos hologramas, né, que na verdade acredita que é só o que é sólido, né, que a gente vê. Na verdade, o que a gente vê é uma visão limitada, né? Um bom exemplo é de quando você vê, todo mundo sabe o que é pixel, né? Quando tinha aquelas câmeras digitais, era mais comum ainda da gente entender. Os pixels é o quadradinho, né, que vai formando, vão juntando e formando uma imagem. Na verdade, é como se fosse isso, que a gente só enxerga uma parte, e que tem muito mais além, né? Então, por isso, fica difícil a gente entender, porque não é o que a gente vê, é além do que a gente vê, né? Porque as coisas não são tão absolutas, né? Como se achava que né? Que fossem, né? A tendência é a gente acreditar só no que é visto e palpável, né? Muito interessante aí também é a sequência aí dos fatos, né, da ciência, como que foi evoluindo. Em 1687 para 1867, a gente veio que os 200 e poucos anos, quase 300 anos, para que fizesse uma nova teoria, um novo experimento. Depois, quando pula lá para 1900, aí o espaço vai ficando menor, né? O espaço de tempo ficando menor, vai para 1905, depois para 1970, né? E foi a partir mesmo dos anos de 1900 que a tecnologia e o virtual começou a bombar mesmo, e que a informação começou a circular com mais velocidade, né?
e com mais acesso para as pessoas. E, então, esses experimentos que foram colocados aí, e que ele coloca aí, são para a gente entender a evolução da ciência, como que a ciência vem evoluindo e até chegar nos nossos dias, ainda existem muitas coisas que estão obscuras, que estão por baixo dos panos e que não... E qual que é a grande busca de tudo isso? Durante todo esse processo, a gente vai vendo aí que eles estão buscando preencher esse vazio que é colocado aqui na frasezinha lá do final, antes do resumo, né? A teoria unificada, e para isso torna-se necessário que exista alguma coisa que preencha o que nós percebemos como espaço vazio. Então, nós sabemos, todos sabem, todos os cientistas sabem que existe um espaço vazio. E que espaço vazio é esse? E o que pode ocupar esse espaço vazio? É a busca do ser humano, né? O tempo todo. É algo que preenche esse vazio, que a gente acha que acontece quando nós colocamos um sonho ou alguma coisa que é palpável, que é sólida, material, mas a gente percebe que logo em seguida que a gente consegue aquilo que a gente propôs, que a gente achou que ia preencher aquele espaço vazio, aparece um outro espaço vazio e a gente quer conseguir outra coisa. É igual, por exemplo, eu quero uma casa nova, eu vou lutar até eu conseguir. Quando eu consigo a casa nova, eu acho que eu vou estar satisfeita, não estou, aparece uma outra coisa que eu quero para preencher esse outro espaço. Então, a gente nunca está completo, nunca está preenchido. E a nossa grande busca é essa, para preencher esse espaço vazio, né? E outra frase que marcou bastante nessa leitura foi aquela que a Melissa repetiu, que o segredo está no fato de que a energia que interliga tudo no universo faz também parte daquilo que conecta. Então, somos a mesma energia que nos circula, a mesma coisa que nos conecta o tempo todo em todas as partes do mundo, é o que preenche o nosso vazio. E essa é a grande busca que nós estamos fazendo, que o mundo inteiro, nós somos só nós cientistas, e o mundo inteiro, né, procura por isso, e ainda muitos não encontraram a resposta, porque ela é tão simples que fica difícil de ser encontrada. Tudo no universo faz também parte daquilo que conecta. Então, se nós fazemos parte, nós estamos todos conectados. Ou se somos parte. Qual é a pergunta lá mesmo, né, hein, Melissa, lá do início? Estamos realmente conectados? O que vocês acham? Estão mesmo? Vocês acham que o que acontece lá do outro lado do mundo não afeta a outra parte, que nós somos separados? Vocês acreditam nessa teoria de que nós somos separados, o que está acontecendo lá na guerra da Ucrânia, lá na luta lá do Hamas, e nós aqui do Brasil, o que está acontecendo na Venezuela, e cada um no seu canto, e nenhuma... O que está lá, e o que está aqui, está aqui. Vocês acreditam nisso ou ao contrário? Contrário, né? Depois de um estudo desse, né, a gente vê que nós todos estamos ligados e conectados, né? E o que está lá faz parte da gente. Nós fazemos parte daquilo, como aquilo também faz parte de nós. Porque a gente não ainda tem a consciência de como fazemos parte, né? É essa expansão, né? Da questão da longevidade, da longitude, mas que
a gente faz parte, que tudo tem a ver conosco, isso tem. E é incrível como é difícil para a gente perceber isso, mas a gente percebe no comportamento das pessoas, na mudança de comportamento, na forma de agir, de falar. A gente é quase imperceptível, mas quando a gente entende, compreende que nós estamos conectados, a gente começa a perceber como que isso interfere na vida de todas as pessoas, né? Então, principalmente porque a notícia chega muito rápido e numa velocidade que, assim, faz a nossa mente funcionar também a 1000 por hora, né? E a gente Pensando o tempo todo. pode usar esse exemplo que você deu, né, da guerra que acontece longe da gente, como os fatos, né, os acontecimentos que acontecem nas vidas alheias a nós, a nossa vida, né? Quando a gente olha para uma situação de alguém, quando a gente começa a compreender essa questão do universo, dessa conexão do que existe, que nos conecta, que não é nada visível e nem palpável, quando a gente começa a ver, se deparar com situações, às vezes inusitadas, é a primeira vez que a gente está se deparando com um conflito, que a gente vê o conflito de outra pessoa, a gente começa a ver que faz parte da gente também. E é onde a gente, mesmo não compreendendo, a gente se inclui, né? Eu também, né, sinto muito, porque eu também, porque a gente não sabe, a história não começa com a gente. E se nós somos parte de uma família, né, gerações para trás, a gente não sabe até a que ponto todos, né, essa ligação que a gente tem. Se estamos todos conectados, nós podemos não ter a consciência de como aquilo faz parte, mas sabendo que ainda assim faz parte. Sim. E tem uma frase que diz assim: o milagre nunca é só meu. O que acontece na minha vida, os milagres que acontecem na minha vida, não são só meus, são de todos. Assim também os conflitos que acontecem alheios a nós, não são só daquelas pessoas alheias, são nossos também, são nossos conflitos, porque quando nos deparamos com eles, nós começamos a enxergar que nós também fazemos parte daquilo, que aquilo nos afeta, que nós temos algo daquilo, né? E por isso nos toca. Verdade. Quem nunca sentiu raiva de uma cena de violência, né, desses da guerra, desses que matam, né? Ou tem pessoas que sentem raiva, igual numa situação de, né, que alguém está apanhando, né, igual caso de assalto, ou briga né, na rua, que alguém está apanhando e ninguém faz nada, nessa questão da vítima, né? Que ninguém defende e que a vítima não reage, né? É verdade. A gente sente, sem estar no lugar, sem conhecer as pessoas, ainda assim a gente se conecta com as reações, com a dor, com as emoções, independente se seja de um lado e do outro, né? Vou dar uma sugestão aqui para quem quer fazer uma mudança da mente, que vocês estão nessa caminhada aqui, estudando com a gente, estamos juntos. Então, eu vou dar uma sugestão, porque o milagre não é só meu, né? Então, eu vou passando para frente. A Melissa já conhece esse material, mas eu já vou deixar, que esse nós não vamos estudar aqui, porque não vai ter jeito aqui, ó. Não tem jeito de estudar aqui. Mas quem se interessar em fazer uma transformação na mente, em fazer uma mudança da mente, de uma forma gostosa, tranquila, orante, gostosa, com várias, assim, é super tranquilo e super gostoso de ler. Tem exercício para cada dia do ano, 365 dias do ano, um curso em milagres, tá? Sugestão de leitura para quem quiser. Coloca no grupo para nós, onde que você comprou isso aí? Louco, isso aqui é só pesquisar lá no Mercado Livre ou nos lugares que a gente tem costume de comprar livro, colocar um curso em milagres que vai aparecer lá.
Tá? Está na faixa de 150, 160 reais o livro. Muito bom. O material que a gente está estudando, ele realmente, o conteúdo, ele é bem... ele abrange, né, muita coisa. E como a gente está fazendo eu estou vendo assim, que é como uma analogia para a gente chegar nessa física quântica, para a gente ter essa, né, de onde que surgiu, como que veio essa percepção, eu acredito que à medida que a gente for aprofundando, como a gente está, né, nas partes iniciais, então eu acredito que isso vai sendo mais esclarecedor à medida que a gente for caminhando, né, com a leitura, com as histórias, né, que eles colocam, né, com essas histórias, né, do narrador para esclarecer, né, melhor. Eu acredito que vai ser mais fluidez, assim, questão do conhecimento, e ficar menos dúvida, né, menos confuso. Essa base teórica é importante, às vezes é confusa, mas é importante a gente ter essa base teórica para a gente ter um embasamento, né? De ter argumentos também, para a gente saber de onde que ele tirou isso, de onde você tirou isso. É aqui, é isso que nós estamos vendo. É igual como você construir uma casa, né? A gente fica doido querendo levantar as paredes, ver o acabamento, mas precisa de fazer a base, né? O alicerce. Exato. E você está querendo que as paredes subam, você está enfiando para dentro, né? Então, Isso aí. É verdade. é mais ou menos isso aí, né? Você vai para cima, para que quer fazer buraco? Mas é importante, né? Isso. E por hoje eu acredito que essas leis, né, esse caminhar, né, desses estudos, veio também nos proporcionar isso que a Alessandra, né, colocou. É um fundamento, porque a gente vê o tanto que a psicologia vem, né, ainda sofre, né, tantas indagações, dúvidas, tanto assim, não é rejeição, mas como é difícil as pessoas, quando você sugere assim, você já procurou um psicólogo? Você já procurou um psiquiatra, um psicanalista? Como que ainda é difícil essa aceitação por algo que não tem... Não é palpável? Sabe, cientificamente comprovado. E a gente sabe como é importante esse caminhar da psicologia, que é para eles, né, a medicina ainda é um campo novo, e ainda assim existem médicos, existem pessoas que não acreditam, né, que podem se curar mesmo de situações, se libertar de muitas coisas através de uma terapia, de um estudo, né, através da quântica. Então, fenomenologia, né? Isso. Mas o interessante é que a gente está vendo que muitos médicos, muitos psicoterapeutas, muitos psiquiatras estão entendendo que existe algo além do que a ciência exata explica. E muitos médicos estão recorrendo realmente para o que acontece no fenômeno, o que é fenomenológico, que não tem explicação, mas acontece. Né? Então, graças a Deus, está acontecendo isso, sim. É assim, eu que estou no meio da integrativa agora, eu com tanto tempo de formada, só agora que eu estou tendo essa visão, né, de 4, 3 anos para cá. E no nosso meio, que eu já estou mais do que incluída nele, que é mais fácil para mim hoje ter essa visão do que a visão que eu tive sempre. Jamais irá ser negligenciado essa parte do emocional, das cargas que a gente traz, né, dos traumas, né, então, hoje a gente já fala numa microfisioterapia, né, coisa que ainda para a grande maioria é um pouco de difícil entendimento, mas eu vejo uma crescente muito grande de abertura nesse campo aí, sabe? Os profissionais que não se abrirem a essa visão, acho que vão ficar para trás. Em pouco tempo. Pouco tempo.
Se não acompanhar essa evolução, realmente vão ficar. Eu achei interessante, Juliana, que outro dia eu atendi uma pessoa lá no consultório, no seu consultório, aí a pessoa entrou e viu escrito lá, odontologia integrativa. Aí ele perguntou assim, mas o que que é? O que que é isso? Aí eu peguei para explicar para ela o que que foi. Mas o que que essa dentista faz diferente dos outros? Aí eu fui explicar para ele como que era a forma de você olhar para o dente, que você não olhava para o dente, mas você olhar para a pessoa inteira junto com o dente. Mas foi muito interessante. Uma conversa muito interessante, e isso chama a atenção das pessoas mesmo. Uma coisa que você pode, quando alguém te perguntar, porque vai acontecer, né? Uhum. Às vezes, quantas vezes eu já peguei uma pessoa com um dente doendo? Ah, esse tem um canino, por exemplo. O dente está doendo, você olha para o dente não tem nada, não tem um trauma, a pessoa não bateu, não tem uma cárie. Como que explica isso? Aí a gente falava assim, isso é de causa idiopática, né? É um nome bonito para você falar para um trem que você não sabe, né? Hoje, com a minha visão, né, a gente enxerga que esse dente está conectado com outras partes do corpo e que, mesmo que talvez nenhuma outra parte desse corpo que ele está conectado, ela não tem nada de história clínica, de doença naquele órgão, mas pode ser pela emoção do órgão, Isso. né? Um canino, por exemplo, está conectado ao fígado, que é a emoção é a raiva. A raiva, exatamente. Né? Então, essa é a visão, assim, então, que as pessoas não estão acostumadas a ver uma dentista falando sobre isso, né? As pessoas não estão acostumadas a olhar, Não. porque a percepção é limitada. A percepção, você percebe aquilo que está ali visível aos seus olhos. Só. Quando a gente olha, a gente tem uma amplitude, a gente vê além do que do que os olhos podem ver, né? É muito, muito amplo, muito maior. É muito legal, né? Muito bom. Vocês falando aí, eu estou lembrando da semana, no caso, aconteceu comigo, semana passada, meu dentista é o mesmo do meu esposo. Meu esposo está com um problema sério de refluxo. E aí o dentista falou assim, olha, seu esposo não, ele precisa procurar um profissional que vai ajudar ele a olhar para essas emoções dele. Eu falei assim, mas como assim? Por que você está me dizendo isso? Então, assim, você já sugeriu seu esposo a fazer uma constelação familiar? Eu falei assim, uai, mas você falando de constelação familiar, então assim, minha professora da Univale, ela faz esse trabalho maravilhoso, você precisa indicar para ele, porque não vai parar dente na boca do seu esposo enquanto ele não olhar, porque esse refluxo que ele está tendo vai comer todos os dentes dele, porque ele não está com problema nos dentes, é o refluxo que está causando toda essa sensibilidade, todo esse problema dentário que ele está tendo, não está sendo da saúde. Da boca, né? Eu falei assim, então o senhor, como é um bom profissional, o senhor vai conversar com ele, porque o que eu falo, como eu estou nesse estudo, estou nessa pegada, professora dele, eu fiz, né, meu treinamento, meu curso, né, treinamento com a filosofia sistêmica foi com ela, e aí eu falei com ele, então, o senhor, como ele te respeita, o senhor vai indicar para ele, procurar, para ele ver por que ele tem esse refluxo, porque está comprometendo a saúde dele. Então, assim, vai cercando, sabe? As coisas vão... Por isso que a gente tem que falar desse conhecimento. Tem. Porque quando a gente recebe o conhecimento, se a gente fica com ele para a gente deixa de semear e a gente vive semeando, né? Então, a gente tem que transmitir esse conhecimento. Com a consteladora dentro de casa, né, Melissa? Tem uma consteladora dentro de casa, mas não assim. Casa de ferreiro, né? Então, assim... Casa de ferreiro, espeto de pau. Só muda de endereço. Tem que, eu falo, meu Deus, me mostra. E direciona. E tá sendo, falei, que engraçado, né? E ele é super, assim, aquelas pessoas tradicionais e tal, e ele veio falar comigo, assim, como se eu fosse a salvadora da lavoura. Eu falei, não, quem vai falar para ele vai ser o senhor, porque o dentista dele é o senhor. E se ele tiver tomando omeprazol para esse refluxo, tá tomando?
Ele já tomou muito omeprazol, hoje ele não toma omeprazol, mas tem assim, lá da cama dele tem muito remédio para dor, para refluxo, para tudo imaginar. Quem sabe, quem já está nesse estudo, a gente já, né, eu já faço a leitura né, do que é, mas eu não posso falar, eu até falo, mas não pode impor, né, Melissa? Porque para não aumentar, sabe, assim, o confronto. Então, resistência. A resistência é muito grande, então é melhor ele deixar isso chegar até ele. Talvez também ele esteja com algumas deficiências, que aí fica um estômago com a hipofunção, né, com uma baixa produção de ácido, e aí está causando isso, que a gente acha que o refluxo é o estômago que está ácido, e não é falta de acidez, e por isso que o omeprazol piora ainda mais o quadro, e se ele usou o omeprazol cronicamente, então não é fácil de resolver, não, é trabalhoso. A gente fala assim que a saúde, ela vai embora a cavalo, e para voltar ela vem a pé rastejando, né? Isso é para todos nós. Então, assim, talvez, para não ficar falando do emocional, do que ele não quer digerir, que não sei o que e tal, olhar para a saúde física mesmo, que é palpável, o órgão que está com hipofunção, por que está faltando vitamina, complexo B, formar ácido clorídricos, entendeu? Essa visão aí, que aí, para buscar a causa raiz, né? Porque senão é enxugar gelo, né? E a gente faz a nossa parte, a gente joga para o universo, e o universo a gente perde tudo que a gente precisa. Se a gente pegou, a gente viu outro. Se nós estamos dentro desse universo, a gente faz parte desse universo, e o universo faz parte da gente, que é o que nos conecta. Então, assim, a gente joga a pergunta, as dúvidas, né? Quando a gente tiver dúvidas, as respostas que a gente precisa e a gente não consegue vê-las, é só se perguntar, é só perguntar o que eu preciso ver, o que eu preciso fazer, o que é melhor para mim, o que vem a mim, o que eu preciso para esse momento, e as coisas vêm. Vem. Porque se a gente faz parte, não é nada do externo, está tudo dentro da gente. Da mesma forma como a gente viu na semana passada, a força da gente, o poder da gente está dentro da gente mesmo. Então, é só buscar, querer acessar isso, que a gente consegue acessar e transformar aquilo que a gente precisa. Sim, muito legal. Está sem áudio, Ale. Quando nós reconhecemos essa força em nós, quando a gente reconhece, ela se expande e aí nós sentimos o que realmente existe em volta, que é a pergunta aí que vai ficar para a gente continuar nosso estudo. O que existe no espaço em volta? Fora do nosso corpo, o que existe nesse espaço em volta? Então, a expansão da força, a expansão da consciência. Ô, gente, eu que estou engatinhando nesse estudo aí, isso tem me dado uma alegria, uma paz, sabe, assim, sabe quando você fala assim, é aqui que eu tenho que ir. Então, assim, e olha que eu não tenho nada de entendimento que vocês têm aí, né? Tô só começando a abrir a mente, os olhos para tudo isso, mas como é bom, né? Muito bom. Muito bom. Nossa, mãe, estou muito, muito feliz, muito satisfeita. Muito legal, agradecida a vocês, viu? Principalmente por terem mudado o dia. Obrigada. A Rita até falou no início, né, Rita, que que gostou dessa mudança também. É até setembro, né? Final de setembro que é o encontro, então toda quarta-feira é domingo e quarta. E eu não posso faltar, né? Mas então, Ju, vai ficar assim para a Rita também que está aqui, depois a gente passa para a Cristina. Na segunda-feira que a Melissa está liberada, a gente faz na segunda.
Tá, Na semana que ela não está liberada na segunda, a gente faz na quarta e grava e você vê, sem tá? problema. Até Ótimo. terminar o curso. Tá Pode ser ótimo. assim? Não, sem problema, ótimo. Então, semana que vem vai ser quarta. Vai. Semana Tá. que vem na quarta, e na outra segunda. A gente vai colocando o grupo. Sim, ok. Então, tá bom. Tá bom? Tá joia. Muito obrigada por hoje. Eu que agradeço, foi ótimo. Obrigadão. Até a próxima. Até. Beijo no coração. A gente Tchau. fala no grupo.